Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, pessoal. Um domingo aqui, chuvoso aqui em Recife. Bacana, né? O climazinho tá agradável. O ruim é que às vezes alaga, né? Eu queria começar aqui, falar um pouquinho aqui desse vídeo, né? A ideia desse vídeo é uma resposta a um vídeo que eu vi aí de uma pessoa de um canal católico, certo? Faz um conteúdo bacana até. Vejo alguns vídeos, mas não... Hoje de manhã eu abri o YouTube e vi que tinha um vídeo dela lá. E assim, quando eu li lá a descrição do vídeo, o título do vídeo, não gostei, certo? Confesso que eu não assisti o vídeo, certo? Não sei exatamente qual é o conteúdo do vídeo, mas é novamente mais um vídeo crítico à missa tridentina, ao rito tridentino, ou às pessoas que frequentam o rito tridentino, seja lá o que for. Confesso que eu não vi, mas essa aqui é uma resposta genérica a esse tipo de conteúdo, né? Certo? A gente tá indo aqui, tô levando vocês aqui pra academia, certo? E vai conversando até lá. Pessoal, não sei bem como é que eu vou começar a falar aqui, né? Não tenho muita experiência falando aqui, mas o que eu quero dizer é contar um pouquinho da minha história, né? Eu sou católico, sou casado, hoje eu tô com 2 filhos, graças a Deus, certo? Passei 25 anos afastado, sem frequentava pouco, longe dos sacramentos, da confissão, da Eucaristia, certo? Muito tempo, né? Muito tempo. Mas misericórdia divina, a minha vida ainda tem salvação. Já me disse ateu, já me disse agnóstico, certo? Mas durante todo esse tempo, mesmo eu andando afastado, Deus sempre andou comigo, certo? Então, mesmo ateu, mesmo agnóstico, me casei na igreja, certo? É um sacramento válido, certo? Estou casado até hoje, certo? Em matrimônio, certo? Com a minha esposa, ela é católica, eu era católico, mas na época que me casei, eu me dizia agnóstico. Foram 25 anos afastados, certo? Quando eu era pequeno, minha mãe sempre foi muito religiosa. Muito religiosa. Ela nem sempre foi, na verdade. Mas houve uma fase da minha vida, da vida dela, né? Acho que eu tinha 5, 6 anos de idade, ela adquiriu uma fé grande. E sempre rezava o texto, tudo. E eu me lembro que ela era separada do meu pai, e ela ia rezar o texto na casa de uma senhora, certo? E eu tinha, sei lá, 7, 8 anos na época. Eu achava aquilo um saco, não gostava, certo? Não gostava. Tá tendo alguma coisa aqui na Praça do Derby. Muita gente aqui, não sei o que é. Passando aqui. Mas uma coisa, demorava muito, eu ficava brincando lá com os netos dessa senhora. E tá fechado aqui a ponta, tem que rodear. Vamos embora, que aí dá tempo de gravar o vídeo direitinho. E eu ficava brincando com o neto dela tudinho, enquanto minha mãe rezava com essa senhora, né? Chamava Dona Lourdinha. E eu achava aquilo muito chato. Só que ao final do texto, ela cantava um hino. Oh, minha senhora e também minha mãe. Vocês devem conhecer. E eu achava aquilo belíssimo. Achava aquilo da beleza extraordinária. E com o tempo, eu passei a querer ir pro texto. Não para rezar, rezava uma Ave Maria, um Pai Nosso, assim. Mas eu passei a querer ir. E eu esperava assistir o texto só para escutar aquela senhorinha.
ela tinha seus 60 anos, não sei quanto tempo tinha, né? Qual a idade que ela tinha na época. Só para ela cantar aquilo, para escutar ela cantar aquilo. Eu achava aquilo belíssimo. Certo? A minha mãe, ela como cristã, ela me iniciou na vida católica, certo? Fez a obrigação dela, mas ela não era uma pessoa muito acolhedora. Tanto que, de certa forma, ela me afastou da fé, da igreja também, porque ela era muito incisiva, certo? O jeito dela, assim, obviamente ela não tem culpa disso, mas o resultado foi esse, certo? Então, assim, muitas vezes a pessoa ela pode ter fé, ela pode estar fazendo a coisa certa, mas utilizando um método não muito apropriado, ela não tem esse tato, né? E é algo que eu vejo que é muito comum em muitos católicos por aí. E eu passei 25 anos afastado dos sacramentos, de tudo, da fé, certo? Cometi muitos erros, muitos pecados, me arrependi de todos eles, certo? E hoje eu dou graças a Deus não quando eu peco, mas quando eu descubro que eu pequei, porque eu tenho a oportunidade de ir no sacerdote e tá vendo a confissão da penitência, conseguir o perdão disso, certo? Mas vamos lá. Eu sempre fui aquele ateu safado, certo? Que me dizia ateu, mas casou-se na igreja. Se dizia ateu, mas batizou o filho, certo? E eu sempre, no fundo do meu consciente, eu tinha aquela ideia que eu sempre achei um absurdo uma pessoa que não batizava o filho. Pô, então que ateu é esse? Então assim, eu não era ateu, eu era um católico, estava ali, certo? Precisando de um acolhimento, de um pouco mais de fé, certo? Mas às vezes eu frequentava a missa com respeito, certo? Obviamente não participava dos sacramentos, não participava da Eucaristia, não podia, eu sabia que eu não podia, mas eu estava ali com a devida reverência, não piedosamente, mas eu estava ali com a devida reverência, na missa dos catecúmenos, certo? Ficava em pé, recitava as orações, me ajoelhava, tudo, mas na hora da comunhão eu não frequentava. Houveram anos em que eu sequer fui à missa uma vez, certo? Eu e minha esposa, certo? Aconteceu, mas houveram tempos, por exemplo, no ano passado, antes da minha conversão, eu fui à missa várias vezes no ano, certo? Não tinha aquela fé profunda, não tinha, posso dizer, não tinha fé, isento de fé, mas eu tinha respeito, eu estava presente ali, certo? Novamente, eu não ia todo domingo, e eu tinha um bloqueio, certo? Eu sempre soube que eu tinha um bloqueio, eu não conseguia falar o nome de Jesus Cristo, não conseguia falar meu Deus, eu não conseguia falar, não pertencia, quando saía da minha boca era falso, então eu me abstinha de falar, certo? Até que meu segundo filho nasceu, e agora, como é que eu vou fazer? Como é que eu posso abençoar meu filho se eu não consigo falar o nome de Deus, se eu não consigo falar o nome de Jesus Cristo? Me vi perdido, não sabia o que fazer. Eu tinha uma missão que era muito maior do que eu conseguia cumprir. E eu sempre assisti vídeo de teologia, padres falando, pregando, tudo. Achava muito bonito, tudo belíssimo, aprendi alguma coisa ou outra, mas a fé eu não tinha. Eu não conseguia chegar a abençoar meus filhos. Até que num desses vídeos, certo? Encontrei muita coisa falando sobre os ritos da missa, tudo. E alguém falou, a missa tridentina, tudo. Tá, bacana, eu achei que era algo que não existia mais, achei que era algo que tinha ficado lá atrás. Eu sempre gostei muito de canto gregoriano, mas eu achei que era algo que não morto, algo que não existia mais. E essa missa, não sabia que existia, missa em latim, tudo, não sabia se chamava tridentina, não sabia nada disso. E, pra minha surpresa, me veio aquela ideia na cabeça, procura, cara.
procura a missa tridentina em Recife. Procurei e encontrei. E bem perto da minha casa, minutos da minha casa. E eu disse, eu vou lá, vou dar um pulo lá. Tinha missa na quarta-feira, certo? Eu só vou lá dar um pulo lá, escondido da minha esposa, com vergonha. Mas eu fui, certo? Eu decidi que eu ia. No mesmo dia, estava no período da quaresma, certo? E do rosário do Frei Gilson, certo? Que eu participei alguns dias, acordei 4 da manhã. Novamente eu estava com recém-nascido em casa, então a gente não tinha muita rotina de sono. E alguns dias eu frequentei, recitei o texto junto com minha esposa e o Frei Gilson. E pronto. Um belo dia, me veio essa ideia na cabeça. Procura a missa tridentina, cara. Procurei. Encontrei. Tinha lá perto de casa. E eu disse, eu vou. E na quarta-feira eu vou, na quarta-feira. Isso foi na segunda. Quando foi na terça-feira, na quarta-feira, estava em dúvida se eu ia ou se não ia. Encontrei um corte do vídeo do Frei Gilson falando, dando a resposta ao Júlio Lancelotti. E ele disse, o Frei Gilson falou, foi: ir para a missa no domingo é obrigação de todo católico. Faça o seguinte, vá na missa dia de semana. Aí eu disse, mas Frei, eu já ia. Então eu recebi aquilo como uma mensagem dele, como uma confirmação. Vai, cara. E eu fui escondido. Botei uma calça, botei assim, fui escondido. Quando eu cheguei, eu assisti aquela missa. Que missa belíssima, certo? Aquelas palavras assim que eu, cara, não sabia, uma riqueza tão profunda assim. E ao final da missa, o padre cantou uma música que eu fiquei maravilhado. Não sabia qual era a música, fiquei maravilhado com aquela música. Regina Celli, le pare, aleluia, pronto. Não sabia que música era essa e eu fiquei, cara, que música é essa? Procurei, não encontrei, não sabia qual eram as palavras. E eu disse, eu vou ter que ir de novo. E eu fui de novo. E aí, do mesmo jeito que eu ia para o terço, na casa daquela senhorinha. E até que eu, cara, encontrei a música. Eu tenho que aprender. Então eu comecei aí porque eu encontrei, certo? O Frei Gilson me mandou ir pra lá e eu fui. Não foi um pedido, foi uma ordem. O Frei Gilson mandou, eu fui. Chegando lá, me apaixonei. Me apaixonei pela missa, pelo rito. A igreja não era não tão bela, certo? Eu frequentava missas na Basílica do Salesiano, certo? Que é belíssimo, mas o rito não me encantava. Certo? O rito não me encantava. Mas esse rito sim, ele continha algo de especial, não sabia o que era. Talvez algo sobrenatural que nós tentamos colocar em termos humanos ou lógicos, talvez não tenha. E eu me apaixonei por essa missa. Aí eu voltei lá no domingo. Quando eu saí de lá na quarta-feira, eu vou comprar o véu para minha esposa. Eu vi a coisa mais linda do mundo, a menininha de 2 anos de idade, 3 anos de idade, usando um véuzinho branco na cabeça. Coisa linda, linda. E eu, escondido, calado, comprei um véu, comprei um missal. E pela Amazon chegaram na sexta-feira e no domingo eu levei minha esposa lá sem ela saber o que era. E ela adorou também, gostou muito. E com o missal eu comecei a acompanhar. A minha ideia de ir pra lá foi, cara, eu vou na Basílica do Salesiano, eu não entendo nada, eu fico lá atrás. O padre fala, não tem missal, não tem jornalzinho. Eu já não entendo o que o padre fala, certo? Faço um esforço tremendo para entender a homilia. E quando chega lá no... certo? O que é que adianta? Certo? Eu ir para a missa que é em português, que eu já não entendo nada.
dificuldade de entender, né? Então eu vou lá para a missa em latim. Então o que aconteceu foi isso, das ideias. Eu vou nessa missa em latim, vou começar a frequentar, vou pegar um missal, vou aprender latim, vou começar a estudar. Comecei a me interessar pelos sacramentos, certo? Me confessei depois de 25 anos, com o padre Jurandir. E hoje eu posso dizer que eu me converti. Hoje eu considero que ir para a missa todo domingo é obrigação de todo católico. Só que eu acho que o católico também tem a obrigação de rezar o texto todo dia. Virou obrigação. Eu faço isso não por obrigação, na verdade, né? Mas por piedade. Eu rezo piedosamente o texto todos os dias, pela manhã. Primeira coisa que eu faço. Certo? Então, assim, me chateia bastante quando eu vejo esse tipo de conteúdo crítico à missa tridentina, certo? Ou as pessoas que frequentam a missa tridentina, como se nós fôssemos sede-vacantistas. Cara, eu acabei de comprar 100 pôsteres do Papa para distribuir lá no oratório, certo? Frequento agora também frequento a missa do Rito Novo, comungo, certo? Não sou sede-vacantista, cara, eu só quero... Por que isso aconteceu? Porque nós somos humanos, nós somos falhos. Deus precisou se fazer homem para que nós pudéssemos amá-lo. Da mesma forma, eu só encontrei a santidade, eu só encontrei o que é santo através da beleza. Precisou que fosse belo para que eu sentisse que era santo. Precisa ser belo para ser santo? Não, não precisa ser belo para ser santo. Mas eu precisei. Por quê? Porque eu sou falho. Eu precisei encontrar um rito bonito, um rito belo, uma canção bela, para me reencontrar. Deus sabe disso. Foi Ele que apontou. Nada que eu fiz foi mérito meu. Não foi mérito meu ter esse pensamento. Não foi mérito nenhum. Deus permite que exista essa diversidade de ritos para que as pessoas se encontrem. Para que as pessoas encontrem aquilo que elas precisam para ter fé. O que me mandou lá foi o Espírito Santo, eu não tenho dúvida nenhuma. Através do Frei Gilson, através dos pensamentos que vieram na minha cabeça, que não pertenciam a mim nunca. Nunca que um pensamento daquele ia vir. Por mérito meu, prova minha. Certo? Então, assim, me chateia muito quando eu vejo alguém criticando algo que para mim é santo. Para mim é muito santo, certo? Você vê que a quantidade de genuflexões que existe na missa tridentina, eu não vou começar a entrar aqui nesse tipo de discussão, porque, certo? Mas para mim é algo especial. Para mim é algo especial. Foi através do rito da missa tridentina e sua beleza, que eu voltei. E nós conhecemos a árvore pelos frutos. Meu filho mais novo, ele está com 3 meses. E eu estou angustiado que eu ainda não consegui batizá-lo. Certo? Meu primeiro filho batizou-se com mais de 1 ano. Certo? Me confesso praticamente a cada 3 semanas. Quando eu me lembro que eu cometi algum pecado. Estou estudando sobre os ritos, sobre a validade dos ritos, sobre a validade dos sacramentos. Certo? O que torna um sacramento válido ou não. O sacramento da Eucaristia é válido em qualquer uma das missas, qualquer um dos ritos, seja o tridentino, seja o rito moderno, o rito novo. Então, assim, nós precisamos ser piedosos. Tem pessoas que precisam do rito tridentino, pessoas que precisam do rito carismático, tem pessoas, eu falei do Júlio Lancelotti, falei do Frei Gilson, o Frei Gilson canta em línguas. Cara, qual é o problema, cara? Tem pessoas que não vão gostar, tem pessoas que precisam daquilo. Pessoal, nós precisamos ser mais piedosos. Precisamos ser mais piedosos. Em vez de o sede-vacantismo é um problema real. Os sede-vacantes são cismáticos. Mas nem todo mundo que frequenta o rito tridentino é sede-vacante.
certo? Então, em vez de criticar o rito e ameaçar, eu senti ameaçado, eu sinto que o que é tão santo para mim, tão sagrado para mim, a missa que eu vou, que me fez voltar para os braços do meu pai, ameaçado por essas críticas, por essa... Entendeu? Então, vamos ser mais piedosos, vamos acolher, a palavra é essa, vamos acolher, certo? Em vez de atacar o rito, pega aquele cara que chegou, o cara que é sede vacante, diz, cara, vem cá, vamos analisar tuas palavras, vamos analisar aqui no direito canônico, se o sacramento é válido ou não é, entendeu? É isso, pessoal, é isso que eu tenho a dizer pra vocês aí, não quero que vocês entendam isso como crítica, não, é só o desabafo de uma pessoa que não gosta de ver isso não é uma atitude nem um pouco católica, certo? Vamos acolher, nós temos irmãos aí que, como eu, estavam perdidos, e quem sabe eles só precisam de um pouco de incentivo, um pouco de conhecimento, né? Tá certo, pessoal? Então é isso aí, fiquem com Deus e que Maria os acompanhe.